Itachi. E aí, é o Itachi vivo? Como é que seria? Com doente? Como é que é? Não, o Itachi vivo, mas não precisa ser o Itachi da luta contra o Sasuke. Então tá, eu agora faço o seguinte Mas assim questionamento. também, como a gente não sabe muito do Itachi vivo, vamos manter o pé no chão, sem exagerar, levando uma lógica. Ué, mas contra o Sasuke ele tava vivo. Falando, não sabemos o auge dele ali sem estar com a doença avançada, vamos levar uma lógica sem exagerar. Pra Vamos não no pé colocar no ele muito chão. acima. Vamos colocar ele nos atributos um pouco superiores do Tensei com as habilidades do Sasuke. Contra o Sasuke, no caso. Tá É, justo? Tá justo? e é isso. Pronto. Podemos usar uma lógica, por exemplo, outros personagens que foram Edo Tensei, por exemplo, o Madara foi o Edo Tensei do Kabuto, e olha a diferença dele quando ele deixa de ser Edo Tensei, entendeu? Entendeu? Mudou É- não. É brincadeira. É porque tem aquela controvia, um exemplo. Vai que o Itachi auge de atributos não tinha domínio de todas as suas técnicas, tá ligado? Aí ele fica doente e aprende outras técnicas. Às vezes nem existe esse Itachi auge. Mas vamos considerar assim o Mas, por Itachi. exemplo, o que seria isso daí? O Amaterasu Tsukuyomi, ele já usou no evento Uchiha, eu evito falar aquele nome, que o YouTube Deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar. Tudo menos no mangá, então tá na 9, provavelmente. Não, o mangá não contradiz, entendeu? Não, mas tá na 9, né, esse bagulho de Tsukuyomi. Ah, Sabia. Se não tem no mangá, tem na 9, ó. Itachi tinha Amaterasu desde clássico. Verdade, vamos lá, vamos considerar. Tá bom, saudável. É engraçado fãs do Itachi serem chamados de hater por falar real. Itachi não vence a metade aí. Então vamos começar, galera. Eu vou falar aqui. Itachi vivo contra Gaara do Shippuden. Quem quer começar aí? você começa, nego. Não, a live é sua. Começa você. Oxi, a live é nossa. A live é sua. Inclusive do chat. A live é sua do tema seu, no caso. Lousa vai começa. Vai, Luz, vai, começa. Ah, tá bom. Itachi vs Gaara. Cara, esse vai ser o Gaara, é da versão da imagem, né? Então vai ser o Gaara da guerra. Sim. Cara, a areia do Gaara ela evoluiu bastante, né? Tipo, você vê que ele tem uns feitos bem interessantes na guerra, como a areia dele se moveu sozinha, protegendo ele dos ataques do Susanoo do Madara. Ele conseguir pegar o Madara no Susanoo, mesmo Madara sendo ninja sensorial. Que mais? Lá na guerra, quando o Madara já foi revivido pelo Rin Tensei, ele conseguiu se proteger de um dano maior do Yasa Kamagatama, do Susanoo do Madara. Então, tipo assim, ele tem uns feitos bem interessantes com essa areia dele, né? Sobre a velocidade da areia dele. Ele tem selamento. Deixa eu ver. Ele tem censuramento da areia também. Ele tem a habilidade do terceiro olho, enfim. O cara, ele é um ninja bem completinho com essa areia dele, né? Mas do outro lado tem um Itachi, cara. Quer falar alguma coisa? É o seguinte, é porque tem que falar as habilidades pra render, né? Porque na minha cabeça aqui. Se vamos lá, o Gaara lutou contra o Sasuke. Sabe que tem a Materaço. Não, mas é contra o Sasuke. O Gaara sabe que o Itachi tinha Não vai Materaço? saber que o Itachi tem. O Gaara não. Sim. Mas aí a areia protegeu o Amaterasu, não foi? Sim, mas Kagutsuchi, né? É. Sim. Só queria que tu falasse, né? Amaterasu O Sasuke queria o Kagutsuchi acima da cabeça dele e depois só. e o Itachi não tem o Kagutsuchi, né? Não. Então vamos Mas lá. o Amaterasu ele é mais veloz do lançado sem Kagutsuchi, porque se estiver dentro do alcance, aí ele já nasce. Com o Kagutsuchi ele é arremessado, entendeu? Entendeu? Mas é o seguinte. Que tem uns comentários falando que o Itachi vive tem o Kotomatsukan. Mas, vocês considerarem o Kotomatsukan do Itachi, visto que não era pra. Ele só usou por causa que ele tinha que interromper o Edo Tensei? Aí ele usou pra sair do controle? Como é que seria? Vocês consideram? O Kotomatsukan do corpo? O Tomatsuka dele já tava programado, não tava? Então, tipo, era só reagir ao Mangekyou Sharingan dele. Depende, se for ele antes do Naruto, não. Mas o que a gente vai considerar aqui, então? Acho que não precisa do Kotomatsukan. Não, eu também acho necessário, galera. Vamos tirar o Kotomatsukan. Sério mesmo. O que for pra nerfar o Itachi eu vou. Não tem Kotomatsukan nessa live, beleza? Não vai ter Kotomatsukan.
É o Itachi. Tá Itachi. sumindo haters do Itachi? Eu não tô nem aí. Eu não estou nem aí. Então Vamos eu lá. quero que o nego faça todas as lutas. O Gaara não tem defesa pra Materaço. Então ele já ia tomar aí. Mas não ia tomar aí porque o Gaara luta de longa distância. E o Amaterasu é de curta. Então o Gaara é imune ao Amaterasu. E caso pegue o Amaterasu nele, ele tem armadura de areia. Mas não vai pegar, porque ele luta a longa distância. Genjutsu, provavelmente. Eu discordo. Eu acho que ele não luta de longa distância. Raramente ele faz isso. O Gaara luta. Ah, mano. Raramente ele faz isso. Ele Por lutou exemplo, mais de. Ele tem. Se você pegar, por exemplo, a luta dele contra o Tia, foi o Sasuke no Shippuden e no Clássico. O Sasuke conseguiu bater nele fisicamente porque ele não ficou longa distância. E no Shippuden também ele não pegou distância. O Sasuke já tava meio que distante, mas ele não pegou distância. É aquilo que eu falei. A galera vai analisar, analisa com o personagem fazendo aquilo que ela quer. Que é o Gaara já se cobrindo de areia, subindo na nuvem voadora de areia e pegando distância. E não faz isso. A maioria das lutas, já tive até um debate com o menino no dia dele. Ele apontou isso. Só que, por exemplo, se tu pega a luta dele contra o Kimimaro, ele não faz isso. Contra o Deidara, ele não faz isso. É o Deidara que Então. pega a distância, e depois ele que vai pegar a distância. Contra o Gengetsu, ele também não faz isso. Ele fica de frente com o Gengetsu sem voar. Com o Mu, ele faz isso, mas por quê? Porque o Mu fica invisível. Então ele tinha que usar o acessoriamento da areia enquanto voava. Então, realmente, muitas lutas do Gaara, ele não voa assim, não pega a distância, ele não faz isso aí não, galera. Tem que falar real pra vocês. Então. Eu disse que muitas, tá? Não é todas. Então vá. Vamos. Então, se ele não lutar de longa distância, ele iria tomar Amaterasu? Ele não luta pelo menos a 5 metros, né? Pelo amor de Deus. Ele foi. O Sasuke conseguiu bater nele no Taijutsu, né? No clássico. O Kimimaro. É, mas o Rock Lee tá usando. Kimimaro quase bateu Não, peraí. nele também. Que O deixou Rock Lee chegar tá. perto. Não, O Rock Lee tava usando Kimimaro 5 bateu. portões, pô. O Rock Lee tava Não, usando 5 Kimimaro. portões. Kimimaro bateu nele. Kimimaro é curta distância. Ele Taijutsu, praticamente. Com os ossos ali. Gara não se aproxima também. Vocês esquecendo disso? Eu não esqueço disso, não. Gara é um lutador, não é lutador se de curta aproxima, mas distância. ele deixa o cara se aproximar, né? Por que no X1 ele deixaria o cara se aproximar? na verdade, não é que ele deixa o cara se aproximar, é porque ele sempre foi pego, digamos assim. O cara era mais rápido, tá ligado? O cara era Quis dizer assim, de o cara tá se aproximando e ele pegar a distância. Não, ele vai tentar parar o cara, mas vai ficar parado ali. Mano, eu tenho uma via pra defender o Itachi, mas por quê, mano? Ó, primeiro, a velocidade do Itachi surpreendeu o Sasuke com Sharingan. E não é no selo de mão, não, que eu tô falando. É quando ele tá sentado e do nada tá do lado dele, antes de dar o soco. Tá ligado? Você sabe qual será Mas essa? era quem junto com aquilo ali, não era? Não, pô, quando eles foram pra porrada mesmo. Aí era Genjutsu, depois ele tá sentado. Depois, quando ia começar a porradaria, um vai pro lado do outro. Do nada ele tá chegando no lado dele, aí vira os braços assim e colide o ataque. Aí começa. Isso é Genjutsu, isso é Genjutsu. Não é possível que ainda é Genjutsu. A batalha deles é de Shuriken que se inicia. Nego caiu Nossa, nesse Genjutsu. Se eu cair no Genjutsu do Itachi, né? Tá vendo? Até o nego cai nos Genjutsu do Itachi, são Meu poderosos. Mas é o Deus. que dá a entender que ele tem. Mas o que dá a entender é que ele tem essa velocidade de fato. Não discordo. Só que sendo Genjutsu eu acho meio difícil ficar usando essas vias. Não, é que eu esqueci que era o Genjutsu, velho. Mas vamos lá. O Itachi tem a velocidade do MK1? Velocidade de combate superior. Nossa. Velocidade de combate eu acho superior. Agora de locomoção corrida, eu acho que tem, cara. Do MK1 ele tem. Porque capítulos antes, 3 capítulos antes, o Naruto afirmou que ia com tudo pra cima do Edo Tensei ao descobrir que eles são imortais. Ele afirmou que saber que eles eram imortais era motivo pra ele não se segurar. Ele afirmou. Ponto. Você viu a diferença do Madara quando ele é revivido de fato. O Madara fica bem superior. O Hashirama destaca isso. Tava recuperando os poderes do passado.
E Nossa. então você já imagina que o Itachi vivo era bem acima daquilo que ele tava mostrando contra o Naruto, e o Naruto, que falou que não ia pegar leve, tava recuando. E o Itachi tava só usando o Sharingan. Eu posso Pelo ler um memória. comentário? Deixa eu ler um comentário aqui. Eu achei, tipo, muito bom. O Diego falou, nego, Itachi Hajakiri imbuído de chakra sábio, das bolas dragão de fogo. Isso na beira da morte. O que é que vocês têm a dizer? Eu achei muito bom. Só estava com a marca da maldição. Posso tentar aqui já matar como que eu enxergo isso aqui? Ah, Manda lá. Gaara não ia já começar pegando distância. Ele ia tentar parar o Itachi. O Itachi é muito veloz, o Itachi ia pra cima. Pegar, encurtar a distância. Encurtando a distância, ou o Gaara cairia no Genjutsu. Não tem momentos nem dele contra o Madara, contra o Sasuke, nenhum desses. Não tem ele evitando contato visual, não tem. Ou era Genjutsu, ou Totsuka, o que ele ia fazer? Ele ia tentar fazer igual ele fez com o Kimimaro. Usar a areia pra bloquear o ataque do Kimimaro. Que é aquela broca do Kimimaro, lembra? Ele lembro. criou a Totsuki ia atravessar, porque é intangível, ia selar ele. Ou a Materaço. Um desses Outro três não. ele toma, eu não vejo ele parando nenhum. Cara, eu não vejo ele para nem o Tsukuyomi também. Não vejo ele parando Eu nenhum. acho. Eu acho Não tem que. experiência contra Genjutsu. Não começa pegando distância. É porque, Ele apenas mano, tentaria parar o Itachi, mas o Itachi é veloz. Mano. Ia usar Totsuki ia atravessar a barreira dele. O Badaras é que é o seguinte. Vamos colocar aqui que o Gara não vai olhar no olho do Itachi. O Itachi lança Genjutsu pelo dedão. Ele pode lançar pelo dedão? Do pé? Provavelmente sim. Então Mas o Gai não se vou levar lascaria. O Gai se Não vou levar lascaria. essa vida. O Gai luta olhando pelos pés. E o Itachi, em vez de colocar o Genjutsu no dedinho, coloca no dedão do pé. E aí? Mas não é o Gai, então tô nem aí. O Itachi consegue lançar Genjutsu pelo dedo e pelos corpos. De algum jeito, Não, o mas por Gara ia cair no exemplo, Genjutsu. quando o Gaara viu o Sasuke, ele fala assim: esses olhos são os mesmos olhos que eu tinha no passado. Então ele não evita contato visual. Não, o que pra mim é assim, o cereal, pra mim, o Itachi não precisa nem do Mangekyo pra ganhar essa luta. Escutou, nego? Eu falei? Não. Falou o quê? Quando o Gaara vê o Sasuke, ele fala: esses olhos são os mesmos que eu tinha no passado. Alguma coisa assim. Esses olhos. Eu lembro também. Logo após Não. isso, ele Não é- fica olhando nos olhos. Entendeu? Ele não Entendeu? tem essa experiência. Fala muita besteira, Gara ataca de todos os lados. Ele pode transformar o campo de batalha, tudo. Não dá pra comparar, vocês são loucos. Se a batalha se estender, ele pode fazer isso. Ele não faz isso Não, de primeiro. No clássico, contra o Kimimaro, ele até moldaria bem rápido usando o solo, de fato. Só que vocês têm que entender, galerinha, que contra o Itachi, cara, é tipo assim, a luta dura pouco tempo mesmo. Acho que o Gara não sustenta uma luta até lá não, velho. Não, pô, porque tipo, o Itachi. Eu foda que a gente fala assim, a gente vai analisar Ele tava de no acordo. deserto, não fez isso com o Mizukage. Encontrou o Sasuke, não fez isso com o Sasuke, atacou o Sasuke normal. O Rock Lee também não fez. Então, Mas é um o momento que- isolado. Assim, a maioria vale mais, né? A gente No fala que caso, vai fazer as análises da luta considerando a personalidade do Itachi. Só que o Itachi já começa apelando. Isso que lasca, tá ligado? O cara já começa Genjutsu no olho, Genjutsu do dedo, Genjutsu dos corpos. Ih, cara. rapaz, que isso. Tipo, Eles têm que ser falado. mano, tipo, o cara tem a menor chance, pra ser bem sincero. Não tem. O cara não tem Vamos- chance. O cara só Vamos tem ser honestos chance. aqui, tipo assim, nós três aqui, a gente já sabia que essa luta aqui não tem luta. Mas é uma luta bastante comentada, então tinha que trazer. Olha, o Thomas Fernandes, eu acho que ele tá do lado do cara, ó. Ele era Jinchuri quando criou esse mar de areia e depois de perder o Shukaku, todos os efeitos de grande escala dele é com a ajuda do Noki, ou do Shukaku, seja no Shippuden e Boruto. Caralho. Você concorda com isso aí? Onde Não. que tá esse comentário? A última. O que Gara poderia fazer contra o Tsukuyomi? Não, porque na minha cabeça o Gara nem... O Itachi nem usa Mangekyo Não, aqui. o Gaara tem uns bons feitos contra o Kimimaro. Ah, não, ele era de Churiki, né, também. Nossa, tem uma loucura. Não, mas ele é não- porque... Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Não, mas faz sentido isso que ele falou, né, Lucifer? Porque ele tem muito chakra com o Shukaku, né? Cara, eu vou ser sincero, na verdade pra mim não faz sentido não.
Porque no caso do Naruto em específico, o chakra vazava do selo dele. Mas não tem nenhuma evidência de que isso aconteça com o Gaara, por exemplo. Então, mas tipo, não tem um negócio sobre o selo do Minato ser outro nível comparado dos outros Jinchuriki? Então, Porque é justamente para então, ter outro nível. é isso que eu tô falando. Se um selo de outro nível vazava, imagina outro, porque o Gaara não podia nem dormir. Não, mas é que tal, né? O Minato fez isso propositalmente, entendeu? Não é algo que ele não podia escolher. Ele fez isso proposital, pro Naruto realmente saber controlar a Kurama um dia. Então, mas se o Gaara não podia nem dormir, então não vazava? Não, se eu não me engano, eu não lembro que essa parada, mas eu acho que era o Shukaku que perturbava ele dentro do plano psíquico, alguma coisa assim. Mano, que vamos lá. Mas por que o Gaara se transforma? Isso aqui eu vou ter que ficar devendo, né? Oi? Mas por que o Gaara se transforma? Por que ele fica maluco? Porque ele liberava o próprio Shukaku, ele ficava loucando as ideias. Tanto que lá contra o Sasuke, é ele que fica liberando o Shukaku. Sim, ele usa uma Lembra que ele técnica faz- pra isso, né? Contra o Naruto. Não, mas antes disso também ele já tava liberando. Tipo, você lembra que na luta contra o Sasuke, pra ele conseguir ganhar do Sasuke, ele se aprisionou numa bola de areia e começou a iniciar um jutsu pra liberar o Shukaku? É porque ele fazia isso propositalmente. Então, é isso que eu entendo, que ele, pra fazer propositalmente, é assim. Mas sem isso, o Shukaku fica perturbando ele. Mano, é Mas o. mas O Thomas é Fernandes. O Thomas Fernandes. Thomas Fernandes falou assim: estão forçando a vitória do Itachi. Gaara começa a tentar as vantagens. Pode mandar os argumentos do Gaara aqui, pô. Eu vou lendo. Se você convencer a gente, o Gaara vai seguir. Eu. Lele, Caralho, que- Gaara só faz coisa em larga escala no deserto, com elemento natural. Elemento natural gasta quase nada de chakra. Cara, Como pior que assim, cara? ele trouxe os argumentos Não. aqui, os rapaz. Não. O que isso contra o Kimimaro, cara? Ele literalmente fez um tsunami de areia, ele moldou o campo de batalha. Não, é porque ele tava falando que aí ele tinha o de Churi. Ele tinha o de Biju. Que isso aí foi com o chakra de bicho, ele tá falando? É, ele tá falando que depois da Biju ele não tem mais nenhum efeito em longa escala. Nenhum efeito em longa escala. Só no deserto. Ele não precisou, né? Essa é a verdade. Ué, rapidinho. O Black Uchiha falou: Gaara não era amigo do Shukaku, mas ele conseguia acessar os poderes e manter a consciência. Ele só perdeu a consciência quando usou o jutsu do sono falso, no clássico. Tipo assim, então o Gaara. Então o Eu Ah, concordo não. também. Ele que usava acesso aos poderes do Shukaku com os jutsus lá dele. Então, se ele tem acesso ao chakra, então ele consegue usar jutsu de longa escala. Que ele tem acesso ao chakra. De larga escala, não, Dedê. Ele fazia isso no clássico porque ele gostava da destruição de matar pessoas. Ele mesmo fazia isso com o Naruto. É o seguinte, se ele tem acesso ao poder da Biju, ele consegue pegar o chakra e usar técnica de longa escala. É isso que tá Não, falando. Dedê, mas ele tem que fazer um ritual pra isso. Lembra que ele fez com o Sasuke? Contra o Kimimaro ele nem chegou... Sei lá, não tem nenhuma evidência de que ele fez isso. Ô Thomas Fernandes, mas você acha que a área do Gaara seguraria uma espada Tetsuka? Eu quero ver o que ele vai falar. É que eu tô, tipo, como eu tô vendo que. Como eu tô vendo Diguinho que- falou aqui, ó, contra Kimimaro, o Gaara já era uma pessoa diferente, exatamente. Oh, salve meu primo Lucotes. É isso aí, meu primo. Muito obrigado pela fortalecida. Valeu. Não importa o valor, também tá aí com nós. Pô. Calma aí. Ó, Esse fera do mesmo. não é muito, mas é o que tem pra ajudar. Relaxa, pô, relaxa. Tudo nosso. Tudo nosso aqui. Manda 1 centavo aí, meu amor, que eu tô desejando. Nego, as espadadas do Madara no Gaara eram fofas. O próprio Madara disse que estava se segurando. E era Não, um mas sus... o ponto aqui é que a Totsuka é intangível. Não, pô, calma. O Lulento sabe brincar, não. O nego ele fica enrolando, mano. Fica torturando o cara. Não, pô, é porque como eu tô vendo que o Thomas Fernandes é o único que quer defender o Gara, eu quero saber os argumentos dele, pô. Só isso, né? Nego, você tem que O pensar Thomas como falou- que vai ficar o vídeo. Relaxa. Era tentar que você queria contra Suzano do Madara, não É viaja. bom que já Só sai- que ele fez isso no deserto, cara. Ele não fez isso, tipo, estando num campo gramado, que a gente vai considerar. A gente não vai dar vantagem pro Gara. A gente vai considerar um campo isolado ali. Que ele pode fazer areia se ele quiser, mas não vai ter areia pronta pra ele usar. Só do jarro dele. Por exemplo, o Thomas tá usando muito o argumento de, tipo, mudar o campo de batalha inteiro. O Gara faz isso no começo da luta?
Ele faz, Ele faz, beleza. não. No início não. Ele Início, fica no início. moldando, pra depois fazer o tsunami de anime. Ah, então aí, meu amigo. Porque contra o Itachi, que é o personagem mais moral off que tem. Meu amigo, se tu não tem uma técnica de prontidão ali, e tem que seguir a personalidade. Eu vou falar. Não tem luta. O Itachi vai simplesmente iniciar a luta com o Genjutsu, o cara vai olhar ali igual uma bestada e vai cair, né? Essa é a verdade. Ah, espada Aí assim. mesmo que eu não considero o Genjutsu, o Itachi é mais rápido que a areia do Gaara, vai selar ele usando a espada Totsu. É. Se fechar na cúpula, pra usar aquele terceiro olho, a espadada vai comer solta. Exatamente. E tem o Genjutsu dos covos, Genjutsu dos dedos. Não dá. Sim, a areia seguraria. Isso se o Itachi Não conseguir sabe. se aproximar. Não sabe evitar Genjutsu, olha pro olho de Uchiha, olha pros olhos do Sasuke. Não começa a luta pegando distância, voando, não faz isso. Thomas, eu quero que um de vocês dois responda isso aqui. Sim, a areia seguraria. Isso se o Itachi conseguir se aproximar. Porque não é estilo do Itachi se aproximar em uma luta. Pior que o Thomas, E Totsuka precisa perfurar. pior que o Thomas não tá muito errado, tipo assim. Eu vejo o Gaara fazendo tudo isso dentro do Tsukuyomi. Ah, mano. Sério, eu fui parar pra escutar esse bait. Mas vocês estão mundo. colocando os dois já próximos em uma luta? Todos os Genjutsu são de médio e curto alcance. E aí, galera? Vai falar o Deidara ou não O precisa? Black falou aqui, o Black falou. Ah, o O Black Thomas falou? tá certo se o Gaara já tivesse perdido uma vez pro Itachi, soubesse todos os jutsus do Itachi. Aí ele teria preparado. Pique Kakashi do começo do Shippuden. O Kakashi não conseguiu acertar o Itachi 30%. Nossa, não sei porque eu fui falar isso. Nem a Kaguya aguenta com o Itachi, imagina o garoto do exército. O Gaara não sabe a única coisa que ele sabe, ele vai ver a espada do Itachi. Considerar que é o Gaara depois do Madara. Se considerar que é o Gaara antes do Madara, ele nem sabe da espada do Susano. Mas se considerar que é depois, o que ele sabe dá pra defender, talvez, porque tentou defender as do Susano lá do Madara. Aí ele vai tentar defender, ela vai atravessar e vai ser o Gaara. Não, pera aí, rapidinho. O Dig falou que o Suiton é counter da areia. Não concordo, não. O cara já mostrou a capacidade de mexer a areia na água da Mizukage, pô. A água da Mizukage é porque em Boruto não conta. Mas no Shippuden, o Gaara usou água no dragão de água da Mizukage. Usou areia, quer dizer. Suiton não para a areia. Eu também concordo. Suiton não para. Não Pode para, deixar. mas deixa lenta. Não, mas não para, pô. Ué. Só ele esforçar mais um pouco. O Thomas falou aqui, e o Itachi sabe do estilo de luta do Gaara, mas dependente ele já ia começar usando Genjutsu. O Gaara teria resposta? O Gaara não teria E eu resposta. vou Esse te é o falar, ponto. eu vou te falar que eu acho que tem sim. Por que eu falo isso? Porque lá no início do Naruto Shippuden, tinha um espião da areia que ele trabalhava pro Sasori, se eu não me engano, que o nome dele era Yura. Que foi o único ninja que o Naruto matou, inclusive, toda a vida dele. Esse Yura, ele passava as informações pra Akatsuki, inclusive pro Deidara e pro Sasori. E eles repassavam essa informação pra Akatsuki inteira. Então o Itachi saberia sim qual seria o estilo de luta do Gaara. Nego, a espada do Itachi Nossa, pode ser lá o achei espírito da mãe Achei do que Gaara? o Lozafai tava me respondendo, pô. Achei que Ô ele falou que o Giga, Gaara teria a resposta Genjutsu. se tivesse o Shukaku dentro do Gaara, a mãe dele, a família dele, a avó dele, for pego pelos Patatsuka, vai todo mundo junto. Vai ficar uma família feliz. Lá como é o nome daquele garrafinha do Itachi, do Suzano? Vocês estão partindo Aqui é para as coisas. Gaara. Aqui é Gaara. Mano, Não. é Gaara porque. no Tsukuyomi, Ô Gaara. galera, é o seguinte, pra finalizar aqui, que tal. Ó, realmente já deu 40 minutos e estamos no personagem aqui. No Gaara ainda, no primeiro. Pra finalizar aqui, o Thomas Fernandes tá falando. Vocês estão partindo do pressuposto que a luta vai começar ao alcance do Itachi. Mas é o seguinte, contra o Deidara, o Sasuke usou um Genjutsu, foi a mais de 5 metros, ali, contra o Deidara. Foi. Beleza, então, E tem contra o Ki também. Não, mas eu acho que o Itachi. Eu falei, eu não parti desse pressuposto. Eu falei literalmente que o Itachi vai se aproximar igual que Mimaru. O Gaara vai tentar bloquear com uma barreira, mas o Totsuka atravessa. Foi isso que eu falei. então, é que é o seguinte, que eu vejo essa luta. Vamos supor que a luta tá longe, beleza? Mano, na minha cabeça, o Itachi só sai correndo na frente. Dá logo a vitória pro Itachi. Dá logo a Na vitória minha pro Itachi.
É porque. É, tá certo. É porque senão eu vou me enrolar. É porque eu queria. É porque eu queria ver O os Itachi não argumentos. costuma se aproximar. É que você tá considerando o Itachi lutando sério ou o Itachi que não quer eliminar seu adversário?